Então, Luciane, eu fiz algumas reflexões a partir das falas dos colegas, né? A gente falou desse movimento da CAPES de que a produção é baseada na quantidade e muitas vezes é questionável essa questão da qualidade, né? Eu li uma entrevista de uma ex-diretora da CAPES que ela disse que nós estamos num outro momento da pós-graduação no Brasil. Teve um momento que a pós-graduação no Brasil foi o boom. Então, se precisava de critérios para dizer qual programa é considerado bom, qual está mediano, qual está ruim, que precisa melhorar, porque se não melhorar, ele fecha. Só que ela disse que nós já passamos desse momento. A pós-graduação já está institucionalizada no Brasil. Agora, a gente precisa de produção de qualidade e não necessariamente de quantidade, que hiperpassa o que você disse. A gente faz um monte de coisa de qualidade, mas se não foi publicado numa revista Qualis A1 ou B1, não vale, não tem pontuação. A gente publica capítulo de livro, a gente vai para evento, etc. E tal, então, isso não vale. E aí isso meio que relaciona com o que o Cezinaldo pesquisou. Nessa correria tão grande de ter que publicar quantidades enormes de artigos, nessa gama de trabalho que o pós-doutorando tem, de cada disciplina pedir um artigo, ele não tem tempo suficiente para ter uma gama de leitura muito boa, refletir sobre essas leituras, criticamente sobre elas e até para saber citar, e até para ter gesto de autoria na produção dos seus textos. Então, aí, por outro lado, você tem também o sujeito pesquisador que não é divulgador, ele só escreve artigo científico para ser lido pelos pares da academia, e o sujeito divulgador que precisa falar para aqueles que não são da academia. Então, a gente pensa, eu como sujeito sócio-histórico, um sujeito do discurso, eu sou um eu pesquisador, eu sou um eu divulgador e eu também sou um eu leitor. Tem alunos que deixam de ler artigos muito bons porque a linguagem utilizada pelo autor é uma linguagem inacessível. Ele poderia dizer aquilo de maneira muito mais fácil, mas ele faz questão de utilizar uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem muito elaborada, porque assim ele é respeitado. A voz da autoridade é o falar difícil. Aí o sujeito que está em iniciação investigativa tem dificuldade de ler, não lê, acaba não citando e prefere pegar uma fake news desses artigozinhos que aparecem na internet. E aí descamba nisso que a pesquisa do Cezinaldo sinalizou para a gente. Tá? E é o que eu penso, né? E um outro aspecto é assim, eu também sou otimista. A razão disso é a gente estar nos eventos. Aí, a gente produz eventos nas dificuldades, a gente participa de eventos, a gente escreve, a gente orienta, a gente dá aula, a gente entra como colaborador de programa de pós-graduação para poder fortalecer a pesquisa, para poder fortalecer o ensino, para formar cidadãos, porque esse professor ele vai lá para a sala de aula, ele vai alfabetizar aluno, ele precisa estar bem informado, etc. e tal. E um último aspecto que eu queria falar é sobre a questão das teorias. O que seria da gente se não fossem os divulgadores e os comentadores da teoria bakhtiniana? O que seria de nós, professores, estudantes da teoria bakhtiniana, se não fosse uma Luciane de Paula, se não fosse uma Penha, se não fosse uma Bernadette, se não fosse uma Betty Bright, se não fosse uma Sheila Grillo? Olha a importância de, através desses tipos de pesquisadores, a gente ter acesso a essas teorias. Aí, quando eu trago a questão da análise comparativa do discurso, muitas gente quer fazer um trabalho comparativo e compara sem determinados rigores. No Brasil é assim, na França é assim. E o rigor científico que perpassa por essa leitura mais afinada, por essa excelência de reflexão crítica e articulada, a gente acaba fazendo a comparação. Aí a sacada é, o lance de buscar a análise comparativa do discurso, foi feita na França, é porque ela oferece determinada ferramenta que a reflexão bakhtiniana talvez não pegou precisamente. Eu disse que o Bakhtin pensou na comparação, beleza, mas ele não elencou elementos, critérios e categorias comparativas que nos ajudassem de forma aplicada a fazer determinado tipo de comparação de culturas discursivas distintas. Aí é o que eu penso, olha que bacana a possibilidade de importar, sim, uma análise comparativa do discurso, porque a gente tenta uma convergência com aquela teoria que a gente acredita, uma teoria que a gente sabe que responde às nossas curiosidades no enfrentamento do objeto de discurso, que é o que a gente estuda, os objetos discursivos. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que determinadas articulações, isso ajuda a produzir, a construir e a avançar. Porque o que a gente tem muitas vezes, em muitos trabalhos, é a replicação da aplicação da teoria. O pessoal não mais reflete sobre os conceitos bakhtinianos, problematiza sobre eles e avança na análise de outros objetos. Não. Penha fez um trabalho e aplicou, a gente só vai... Sabe? Então, a importância da leitura, a importância da problematização, a importância... Você tem um texto que você diz, né? A nossa análise dialógica do discurso é uma análise dialógica do discurso brasileira. Não é assim como a Eni Orlandi dizendo, nós estudamos a de francesa pechetiana do modo, né, brasileiro.
Que é isso, é construir o conhecimento. O cara pensou as questões no século passado, na década de 20. E a gente diz que hoje a gente pega a teoria do cara para analisar o que a Rosane fez hoje com os vídeos, com, né, os textos da internet. É isso. Muito bom. Só para me esclarecer ainda com a Luciane, né, quando ela falou da questão da gente, muitas das vezes, acabar assimilando o que é de fora e a gente esquecendo o que a gente tem de bom com a gente, né? De fato, né, eu costumo pensar que a gente pode se aproveitar de tudo que a gente tem. É essa ideia de quando eu estava falando de que a gente tem que dialogar com a diversidade de fontes, porque se a gente lê só uma, eu acredito, se a gente lê só uma fonte, se a gente lê só duas fontes, não tem como alargar a compreensão, não tem como construir essa visão crítica. É confrontando vários que você vai se colocando, vai se posicionando. E aí, por isso, quando eu falei naquela hora, eu não estou de maneira nenhuma querendo afastar a possibilidade de que a gente tem que reconhecer o valor que a gente tem aqui, mas também eu penso que a gente não pode desprezar a possibilidade de dialogar com o que vem de fora. Eu acho que o Bakhtin nos diz isso lá, né? A gente tem a possibilidade de aprofundar a compreensão, né? Alargar a compreensão quando a gente exatamente tem essa possibilidade de ouvir mais vozes. Está no mote ideia, né, desse evento, ouvindo vozes. Então, eu acredito nisso. Então, não vou silenciar vozes que vêm lá de fora ou priorizar vozes que vêm daqui ou de lá, né? É a gente conhecer essa diversidade de vozes, né, e colocar essas vozes no diálogo para a gente se constituindo nesse diálogo. Então, é nesse sentido que eu acredito muito, né, que a gente tem um desafio, né, para trabalhar com nossos alunos. Então, eu gostaria de agradecer, né? Outros questionamentos existem, mas não temos mais tempo. Eu disse 17h50, mas não cumpri com o meu combinado. E quero agradecer, em nome da organização do evento, a presença de vocês. Foi maravilhosa, uma contribuição enorme, né? E a plateia, né? Essa que ficou até o final, né? Nos acompanhando as melhores discussões, né? Eu descobri, desde a minha graduação, que as melhores discussões ficam no final, quando metade da plateia já teve outros compromissos e precisou se ausentar. Então, agradeço, né, em particular, a cada um de vocês pela contribuição em nome do evento. E vamos oferecer um mimo bem nordestino, né, como é próprio deste evento, né, carnavalizado, que é... Você quer falar, Penha? Fale. É doce de leite encaroçado da vozinha de Bianca, lá de Florânia? Jardim do Seridó. Lá do Seridó. Cadê a Roxane? Roxane já foi. Ela quer saber onde é o Seridó. É a nossa São Saruê, né? Então, está aí esse cuidado com a chita, né, que é o nosso tecido daqui, é do Cassius Clay, né, passou a noite arrumando isso aí, mas só para vocês engordarem um pouquinho, né? A gente come, reza e ora e os quilinhos vão embora. Uma outra questão é que agora, 18h30, 19h, nós temos aqui na pracinha, próxima ao Ágora, por favor, não vão embora. Nossa batalha de MCs, o pessoal está vindo da Cidade da Esperança. Nós temos alguns grupos na cidade, né, de batalhas, né, depois, e eles devem estar chegando e nós vamos nos dirigir aqui, né, para o espaço, né, os resistentes, os que ficaram até o final. Mas a gente tem clareza, né, de que algumas pessoas, né, têm compromisso e tiveram que se ausentar. Agradecemos imensamente, tá? E aqui do lado tem bancos, a gente senta e espera o pessoal chegar, que estão vindo do trabalho, né? Não chegaram cedo, porque saem 17h30, 18h, e Natal hoje é terrível, né, com relação a deslocamento nesse horário, mas vamos esperar e prestigiar, né, esses nossos poetas, que muitas vezes não têm nenhum reconhecimento na academia, né, mas que estão, eu sempre digo, construindo outras possibilidades, outros espaços. Temos a Batalha do Vinho, temos essa Batalha da Esperança, né, temos outra, amanhã vem o Slam da cidade de Mossoró, né, para se apresentar, né, o Slam de Mossoró é vencedor, né, de campeonato nacional, né, quem sabe vai para o internacional, né, em algum outro país.
Bom, essa é a nossa programação. E amanhã à tarde também temos a drag Amélie Brack, né, que após a mesa vai fazer sua performance, né, aqui mesmo no palco. Bom? Só continuando, na manhã do dia 20, às 8h30, nós temos os círculos dialógicos, as apresentações individuais que continuam. Às 10 horas, a mesa 2, diálogos sobre letramentos múltiplos, enunciados estéticos e gêneros discursivos de diferentes esferas. Professor Dr. Hélio Márcio Pajeú, a professora doutora Isabel Cristina e a professora doutora Maria da Penha Casado, a mediadora, a professora Renata Arcanjo. E à tarde temos os círculos dialógicos, também às 14 horas, e das 16 às 17h30, a nossa terceira mesa com diálogos sobre alteridade e vozes sociais em esferas midiáticas e educacionais. Tá, porque o meu está 8h30. 8 horas, tá? Só fazendo a correção. Os círculos dialógicos. Agradecemos a todos e tenham um restante de programação bem agradável.